E hoje nós vamos falar, começando segunda-feira, sobre discipulado. Esse tema não pode faltar. Muita gente tem me dado vários temas preciosos, acho legal, temas atuais. Eu falo, gente, os temas da Bíblia, qualquer tema doutrinário sempre será atual. Eu sei que podemos falar de coronavírus, vamos falar de New World Order, já vamos falar de muitas coisas desse tipo. Mas olha, eu quero que você se fortaleça em primeiro lugar na palavra de Deus. E nós vamos falar sobre o que é ser um talmid, discípulo. Vou escrever aqui, talmid. Se leria em português, talmid, brasileiro gosta de falar assim, talmid. O talmid se escreve tav, lamed, Aqui temos tav, lamed, men, yod, dalet. São essas cinco letras, perdão, que vai compor a palavra talmid. Isso significa literalmente discípulo, pelo menos a tradução da palavra talmid. Você vai também encontrar talmidim, aí é no plural, porque está acrescentando in, sempre no hebraico é plural. Então, talmidim, discípulos. Nós temos uma passagem em Mateus 28, onde temos uma ordenança de Jesus. E aí você pergunta, o que é ser um discípulo? O que é de fato ser um discípulo? A pergunta também, você tem sido discípulo? Você tem recebido de fato um discipulado verdadeiro? Você tem discipulado a alguém? Você sabia que isso é uma ordenança, um preceito, uma doutrina cristã? O próprio Jesus falou, Mateus 28, 19 diz, portanto, e fazei discípulos, fazer um discípulo. Olha que interessante. Ainda diz, de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então temos uma ordenança de Jesus de fazer, de construir, de processar pessoas para que elas se tornem discípulas de Cristo Jesus. Então, não é uma opção, é uma ordenança de Jesus. Então surge a pergunta, como que eu posso fazer um discípulo? Só que a primeira pergunta você tem que fazer, eu estou sendo discipulado? Eu fui discipulado? Eu de fato estou sendo um talmidim? E fui formado como um talmid para que eu possa agora formar talmidim? Então, nós temos que analisar o que de fato é um discipulado. E muita gente está confusa. Por quê? Porque foi ensinada desde que se converteu a ser membro de uma organização. E em nenhum lugar fala que a igreja tem membros. Nunca diz, e os discípulos, e aumentava o número de discípulos. Sempre vai falar sobre discipulado. Eu não posso ser membro da organização igreja, não posso ser membro de uma denominação, não posso. Membro não está no contexto cristão, nem na sã doutrina. Então, agora, eu sou membro do corpo de Cristo, membro se referindo à parte do corpo, por exemplo. Um braço é um membro, uma perna é um membro. Aí se partes do corpo, aí sou membro do corpo orgânico de Cristo, mas não da organização. Separa o que é uma organização e o que é organismo. O organismo é vivo, é a igreja de Cristo. Aí sim, o organismo geral como corpo tem membro, mas uma organização, a Bíblia não apoia isso. Vocês sabem que eu não sou denominacionalista, eu detesto denominacionalismo. Nós não trabalhamos com a ideia de uma igreja. Temos uma igreja que se reúne em nome de Jesus, prega a palavra, louva, adora, exalta, evangeliza, faz discípulos. Trabalhamos em casas chamadas de núcleos, células, como você queira chamar, células, que é o nome que nós usamos. Trabalhamos, formamos equipes e vamos multiplicando a ação do evangelho, evangelizando e processando ou fazer discípulos. Esse é o nosso trabalho. Agora, escute bem, nós não proliferamos ou anunciamos ou levantamos uma placa denominacional. Por quê?
Porque Jesus, em momento algum, ensinou isso. Porque hoje em dia as pessoas se identificam mais com a dogmática de uma organização do que com o fato de ser discipulado. Então nós vamos separar aqui o que é, vou começar aqui falando o que não é ser um talmidim. Vou anotar aqui alguns pontos, só vou anotar uma palavra-chave. Primeiro, aí eu vou seguindo a sequência, tá bom? Primeiro, o que não é discipulado? Não é moldar pessoas a dogmas e regulamentos denominacionais. Vou colocar aqui, denominação. O que é uma denominação? Qualquer nome que é dado para uma placa de uma igreja, porque cada igreja vai ter suas regras, vai ter sua base estatutária e essas regras diferenciam-se de igreja, de região, de cultura. Então, às vezes as pessoas pensam que porque a pessoa está dogmatizada às regras da denominação, ela está sendo discipulada. Ou pelo fato da pessoa obedecer regras da denominação, ela está sendo um ótimo discípulo. Não. Então, o discipulado não tem nada a ver com seguir dogmas da sua denominação. Não estou dizendo que sua denominação não deve ter regras, com certeza. Tudo é organizacional, mas isso não é. Segunda coisa, não é capacitar vidas preparando-as para metodologia de crescimento da igreja. Nós temos muitas cadências de metodologia de crescimento, isso está espalhado no mundo inteiro. Não vou nem citar nome, mas temos muitas metodologias de evangelismo. Agora, não é capacitar essa pessoa para que ele possa se espalhar multiplicando a dogmática de uma metodologia, porque a pessoa pode ser muito boa numa prática metodológica, mas às vezes ele ainda não é discípulo, não tem um caráter de discípulo. Já vamos ver o que é um caráter de discípulo. Então, vou colocar aqui, segundo ponto, metodologias, metodologias. Isso aqui não é, tá bom? Isso aqui não é, estou falando dos pontos que não é discipulado. Terceiro, não é implantar usos e costumes. 3, usos e costumes. Costumes. Eita Deus, esse está aqui. Costumes. Por quê? Porque tem gente que vai proibir a mulher usar esse tipo de roupa, colocar esse tipo de roupa, o homem tem que usar esse tipo de roupa. Ou seja, não estou dizendo que está errado ensinar andar decorosamente vestido e decência. Não, eu sou a favor do decoro, mas o problema é que as pessoas começam a dogmatizar e trazer isso para uma vivência cristã. E, lamentavelmente, as pessoas, por usarem certo tipo de roupa, elas creem que são cristãs. Elas creem que são discípulos, porque a pessoa está usando um véu, uma saia, porque o camarada usa uma gravata, um paletó, pronto. Esse camarada, ele está bem doutrinado e ele está bem, vamos falar assim, discipulado. Então, não tem nada a ver. Usos e costumes não tem nada a ver com discipulado. Cada igreja, cada local terá seus costumes. Isso é mais do que óbvio. Lugares, países, há costumes diferentes. Só que não confunda, nem confunda o uso de costumes com sã doutrina. Sã doutrina não tem nada a ver com isso. Então, usos de costumes são temporários, são temporais. Isso passa e vai mudando de geração em geração, tá bom? Outra coisa que não é, ponto número 4, já vimos que o ponto número 3 é vivenciar usos de costumes, não é discipulado. Agora, não é mover ou promover estudos bíblicos estratégicos. Estudo bíblico. Ah, mas espera aí, o estudo bíblico não ensina de Cristo? Não. O estudo bíblico é conhecimento, mas isso não significa que a pessoa está sendo discipulada. É muito mais do que isso, porque está cheio de pessoas discipuladas. Por exemplo, a escola bíblica dominical, a escola bíblica sabatina, a igreja tem que estudar a palavra, claro que tem que estudar a palavra. Agora, a pessoa ser uma frequentadora assídua de uma escola bíblica, ou escola sabática, ou escola qualquer que você tenha na sua denominação, não significa que ela está já
apta para ser considerada um discípulo de Cristo, segundo o perfil doutrinário da palavra do Senhor. É lógico que é importante o estudo bíblico, isso é fato, mas não é pelo fato de ela estar fazendo estudo bíblico que ela é um discípulo, é muito mais do que isso. Por exemplo, eu dou aula em faculdade de teologia, formamos professores de teologia e tudo mais. Agora, a pessoa ser formada em teologia não significa que ela é um bom cristão, não significa que ela tem o caráter de Cristo, vai muito além. Isso pode ser uma base, o estudo bíblico pode ser uma base, mas o caráter de Cristo ou o discipulado vai além, muito além. Então, não tem nada a ver com estudo bíblico, ou estudo teológico, tá bom? 1.5, que não é discipulado também. Obedecer cegamente a líderes eclesiásticos. Eu sei que temos que respeitar a líder, vou colocar aqui, liderança, para você lembrar, liderança da igreja. Você tem que obedecer à igreja, claro que temos que ter sujeição aos pastores, obedecer, principalmente se eles ensinam a sã doutrina, se está enchendo linguiça. Eu sempre digo, ministério da perdigão, enchedor de linguiça, mentiroso, abusador da fé, aquele aproveitador, aquele que está extorquindo as pessoas dentro de uma igreja, manipulador de fé, aquele que está sempre com persuasão ou ameaçando a tua fé, isso não deve ser seguido, nunca, jamais. Então, se o líder ele ensina a Bíblia, você vai segui-lo, você vai obedecer, vai ser sujeito, ele vai exercer sacerdócio sobre sua vida. Isso principalmente se você entende isso. Agora, querido, o fato de você obedecer regras internas da igreja não te faz um discípulo. Não te faz um discípulo. Eu amo a mensagem à igreja de Éfeso. Quando o Espírito Santo disse, Jesus fala para o anjo da igreja, conheço as tuas obras. Você laboralmente está nota 10, você está maravilhoso. Leia lá em livro de Apocalipse, quando Deus fala com a igreja de Éfeso. Laboralmente, atitudinalmente, perfeito, só que tem uma coisa contra ti, você esqueceu o primeiro amor, você abandonou, na verdade, você abandonou o primeiro amor. Ora, eu digo, eu posso estar nota 10 laboralmente numa igreja, fazendo tudo bonitinho, e está fazendo sem a essência maior de tudo, que é o amor de Deus. Então, perdi minha vida de discípulo. Então, estar dentro de uma igreja seguindo só regras e obedecer cegamente à liderança não significa ser discípulo. Porque tem gente manipuladora que vai te falar, se você é meu discípulo, você vai ter que me obedecer. Não, isso não é discipulado. Me perdoe, não é discipulado. Eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Por isso, nem o próprio Jesus, ele impôs coisas. Ele disse, se me amarem, vocês vão guardar meus mandamentos. Meus mandamentos. Meus mandamentos. Agora, se alguém que ensina mandamento bíblico, lógico, você pode seguir. O próprio Paulo disse, sede meus imitadores como eu de Cristo. Paulo era um bom representante de um discipulador. Já vou ler como Paulo escreveu o que era realmente um discipulado. Então não é somente seguir uma dogmática, ou mandar obedecer como manda o figurino, se submeter somente a lideranças cegamente, isso não é discipulado, tá bom? Outra coisa, não é controlar ou dominar a vida de pessoas. 6, controle. Tem muita gente controlando a sua vida. Isso não significa que o líder não pode ter influência sobre sua vida. Sim, pastores, líderes, podem ser influência sobre sua vida. Podem te adoutrinar, podem te ensinar, principalmente se você recebe isso com alegria e humildade, numa interação, num relacionamento como pastor e ovelha, como sacerdote e aquele que é abençoado pelo sacerdote. Agora, dominar a pessoa, subjugar a pessoa, isso não é bíblico. Toda vez que você veja um líder que gosta de subjugar e ele tenta ostentar se colocando de uma maneira superior,
Observe bem, normalmente, nos altares da igreja, se tem um trono maior para o maioral, algo está estranho aí. Algo está estranho. Então, isso é forte que eu vou falar. Cuidado com esse tipo de pessoas que a igreja sente como que ele é o maioral, o superior. Não. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, e esteve com seus talmidim, com seus discípulos, ele pegou uma toalha e uma bacia e disse: quem quiser ser o maior, que seja o menor, que sirva, que seja servindo. Paulo também se apresentou como servo, estou aqui para lhe servir, estou aqui para lhe ajudar. Então, manipular-se, assenhorar, tomar controle da vida, porque tem gente que já entrou em muitas seitas, onde manipuladores, controladores da sua vida, fizeram estrago em família, dividiram famílias, e lamentavelmente muita gente se perdeu. Então, isso não é discipulado. Que mais? Não é gerenciamento da comunidade cristã visando suprir as necessidades dela. Tem muita gente que é gestora. O que ela faz? Ponto 7. Ela faz obra social. Vou colocar aqui. Fazer obra social. Muita gente pensa que discipular é distribuir cestas básicas, embora nós fazemos isso, ajudamos a comunidade, nada contra isso. A igreja pode fazer trabalho com pessoas viciadas em droga, com pessoas na prostituição, pessoas que estão morando na rua, moradores de rua, orfanato. A igreja está fazendo obra social e precisa fazer isso, mas isso não é discipulado. Porque tem gente que faz isso, os espíritas fazem isso, muita gente faz isso de uma forma preciosa, mas isso não significa que nós estamos de fato discipulando alguém. Que é interessante e é muito bom quando alguém cuida socialmente de alguém para promover a fé, sim, porque a fé sem obras é morta. Então eu tenho que ajudar alguém, só que quando eu começo o meu discipulado, eu tenho as obras em primeiro lugar. E depois vem a formatação de um caráter transformado pelo poder de Cristo Jesus. Tá bom? Então temos aí pelo menos algumas ideias do que não é discipulado. O que não é discipulado. O que é discipulado? Eu vou ler uma palavra em Gálatas 4,19. Olha o que diz Gálatas 4,19. Gálatas 4,19, Paulo fala uma palavra assim muito, mas muito profunda. E ele diz: meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto. Paulo está apresentando-se como uma parturiente, uma mulher, ele se coloca no lado de uma mulher dizendo: eu estou grávido de vocês, eu estou sentindo dores de parto. Olha só, e diz: até quando você sentir dores de parto? Até que Cristo seja formado em vós. Oh, aleluia! Isso é o começo, o início do primeiro discipulado. Você quer discipular? Então você vai ter que parir, você vai ter que ter útero, você vai ter que gerar uma vida. Aí surge a pergunta: você é um frequentador de igreja ou você é um gerador de almas? Quantas almas você gerou no teu útero espiritual? Quantas vidas foram geradas que você pode falar: eu sou pai da fé, sou mãe da fé dessa pessoa. Há quanto tempo você frequenta a igreja e está atrás de tanta coisa, mas nunca gerou uma alma para Jesus? Queridos, eu sou pentecostal, eu gosto de revelação, eu gosto de avivamento, eu gosto de língua estranha. Eu sou pentecostal, não adianta, minha linha é pentecostal. Sou missionário, enfim, tenho raízes missionárias e amo tudo isso, mas nada disso, nada do que é essa efusão do Espírito Santo vai se comparar à estrutura de uma vida transformada por Cristo, moldada no seu caráter. E para isso precisa de uma vida de caráter, de um discipulador em Cristo e formar essa pessoa. Paulo dizia: eu sinto dores de parto. Dores de parto. Então, vamos ao processo, é engravidar espiritualmente de uma alma, gerar, pari-la espiritualmente, até que Cristo seja formado na pessoa. Como é possível? Nós temos aqui pessoas na nossa comunidade que vieram das drogas, da prostituição, levaram um tiro na cabeça, gente que
quase morreu, e hoje está totalmente transformada, veio do mundão, da vida louca, como se diz, e hoje está totalmente convertida a Cristo. Como tornar uma pessoa inconversa, mundana, diabólica, agora em Cristo sendo gerada? Só através de uma gravidez espiritual e ser uma parturiente que vai gerar uma vida até que Cristo a domine. Tá bom? Então, é importantíssimo saber que isso, aí começa o discipulado. Não adianta querer discipular, ensinar a Bíblia, se você não gerou essas vidas. A pergunta de novo é, quantas almas o teu útero espiritual já gerou? Segundo ponto, o que é discipulado? É impregnar na alma do discípulo um novo estilo de vida. Aí sim, discipulado não é seguir regras da igreja, como nós falamos, mas é um novo estilo de vida. É um novo estilo de vida. Essa pessoa, por isso, vai precisar nascer de novo. Paulo diz claramente que as coisas velhas já passaram. Se você está em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Estou vivendo uma novidade de vida. Então, eu vivo essa novidade de vida, eu encontrei essa novidade de vida. Agora, discipulo alguém que de fato foi transformado por Jesus e largou essa nova vida, e agora estou santificando-a pela palavra, santificando com o modelo do caráter de Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, 21. Efésios 4, 21 diz assim. Olha que diz: se é que de fato o tendes ouvido e nele fosses instruído, ou seja, nele, em Cristo, fosses instruído, segundo a verdade em Jesus. Existe essa verdade em Cristo e nela você vai ser instruído. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renovei no espírito do vosso entendimento, para um novo homem. Ou seja, estilo de vida de um cristão discipulado em Cristo Jesus é se despojar, se despir do velho homem e começar uma nova vida em Cristo Jesus. Se você ainda não deixou costumes do mundo, duvide se você é realmente um discípulo de Cristo. Vou falar de novo. Se você ainda não deixou costumes do mundo, se você não deixou vida mundana, duvide que você realmente é um discípulo de Cristo. Então, eu vou me despojando, vou me desfazendo, então eu me sujeito a uma doutrina, um estilo de vida de santidade. As coisas velhas passam e tudo se faz novo e sou transformado. Em nome de Jesus. Eu vou crescendo na sã doutrina. Além disso, eu estou edificando crentes, edificando crentes na fé. Você sabia que você pode edificar a sua fé? Vamos a Judas, um livro que é pouco lido. Judas, olha o que diz. Judas, não tem capítulo, só tem um capítulo, mas é versículo 21. Judas 20 e 21 diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na fé santíssima, edificando-vos na fé santíssima, isso é a nossa edificação, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então eu vou me estruturando e sendo edificado na fé. E essa fé gloriosa é uma fé santíssima. Então minha vida de fé vai sendo estruturada e vou crescendo, vou edificando. Em Efésios capítulo 4 também fala de uma forma muito preciosa, quando Paulo começa a trazer o que é necessário para poder crescer e ser edificado em Cristo Jesus como igreja gloriosa. Diz, para nos aperfeiçoar, capítulo 4, versículo 12. Ele com vistas para nos aperfeiçoar, isso é discipulado, aperfeiçoar alguém.
o aperfeiçoamento dos santos no desempenho do serviço e edificação do próprio corpo de Cristo. A igreja vai se edificando como corpo. Até que cheguemos à unidade de uma fé santa, gloriosa, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para outro, andando para lá, para cá, levados por qualquer doutrina maluca. Não, Senhor, agora estou formado em Cristo, formatado, edificado, arraigado em Cristo Jesus. Então, a base para o discipulado está em Cristo. Não é no dogma da igreja, não é nos usos e costumes da igreja, porque doutrina é palavra. Não é somente estudar, fazer estudos bíblicos e frequentar a escola dominical, a escola bíblica, a escola sabática. Não é simplesmente estar presente, não. É um estilo de vida de transformação para a glória do Senhor, tá bom? Então vamos viver discipulado, viva essa vida com Jesus. Isso não é fácil, mas Jesus vai te dar graça. Você precisa orar todo dia: Senhor, eu quero ser um discípulo, eu quero ser um discípulo. Quando você se tornar um discípulo, automaticamente, a maior prova, sabe qual é? É que você vai querer fazer um discípulo. Você vai querer, desculpa a expressão, dar à luz, parir, literalmente, não podemos. Agora é espiritualmente. Vamos gerá-los das nossas entranhas, vamos gerá-los com oração, nós vamos gerá-los na graça, vamos gerá-los na fé, vamos gerá-los na sã doutrina, e automaticamente esse discípulo, quando ele será formatado, como diz Paulo, em Cristo Jesus, ele vai querer fazer outro discípulo, e vamos gerando discípulos e mais discípulos, segundo Mateus capítulo 28, 19, ide e fazei, você vai ter que fazer um discípulo. Que Deus te abençoe, um abraço, quarta-feira continuamos nessa unção de discipulado e ser um talmidim em nome de Yeshua.